Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja e nós viemos para gravar o estudo bíblico de hoje. Mas antes de começar, eu quero orar com os irmãos, ter uma palavra de oração, pedindo a bênção, a direção e a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu paternal cuidado para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dirigido, nos abençoado e cuidado de nós. E rogamos, ó Pai, que tu nos ajudes, que tu nos auxilies nesses dias tão difíceis, complicados, de pandemia, e que vivamos, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Livra-nos de males e de perigos. E nesse instante, ó Pai, em que vamos estudar a Tua Palavra, dá-nos a graça, a bênção, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra, entendê-la e praticá-la para a glória do Teu santo nome. Nos ilumina, Senhor, para que o estudo seja claro e para que nós aprendamos um pouco mais do Senhor e da Tua Palavra e sejamos crentes consagrados ao Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar o nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos começar o nosso panorama bíblico a partir de hoje. E eu quero inicialmente dar uma rápida e breve explicação. Antes da pandemia, para os membros da nossa igreja, nós já tínhamos começado esse panorama bíblico. Nós fomos até 2 Samuel. Então eu estava pensando na minha casa o que fazer, se eu continuaria em Reis, em 1 Reis, ou voltaria. Agora, no entanto, como nós temos o canal, e pensando bem, a minha proposta, a minha ideia foi nós recomeçarmos, porque isso vai ficar gravado lá no nosso canal, você vai ter a disponibilidade na playlist, você vai poder assistir. Então, pensando, o nosso canal, graças a Deus, cresceu, nós estamos com mais de 1000 inscritos, então o meu objetivo é abençoar, além dos irmãos da igreja, a outras pessoas que acompanham o nosso canal. Então, ditas essas palavras, nós já havíamos começado e eu quero retornar para que nós, pela graça de Deus, tenhamos no futuro, dessa jornada, os livros da Bíblia expostos lá no canal. O nosso objetivo é estudar um livro por semana. Então, nós não temos a pretensão aqui de sermos exaustivos. Nós vamos pelas avenidas principais e não exaustivamente nos livros. Então, toda semana, um livro. Por isso, panorama bíblico. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos e 31.103 versículos. Então veja quanta coisa, quanta informação, quantos números, quanta preciosidade tem a palavra de Deus. Em linhas gerais, numericamente, você tem essas estatísticas aqui. Então hoje nós vamos começar o panorama do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.146 versículos e corresponde a 78,13% da Bíblia. Olha como o Antigo Testamento é grande. Talvez isso seja um indicador, você já deve ter ouvido falar, de pessoas que disseram assim: poxa, eu já li o Novo Testamento. Eu já li o Novo Testamento, eu gosto de lê-lo. Uma das prováveis explicações seja pelo tamanho. Você tem quase 80% do Antigo Testamento. Então veja, em termos percentuais, como o Novo Testamento é pequeno. Mas a nossa recomendação é para que, mesmo ele seja grande, você leia o Antigo e o Novo Testamentos, pois ambos são a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes.
Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então você tem 5 partes no Antigo Testamento e também 5 no Novo Testamento, completando 10 partes. Então nós vamos, nesses estudos panorâmicos, estudar por partes. Esses são os livros que compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós vamos estudar panoramicamente o livro do Gênesis. Então, vamos a algumas informações a respeito desse primeiro livro da Bíblia. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. Terceira, esboço do livro. Então, em linhas gerais, tudo aquilo que nós vamos tratar no estudo de hoje estará dividido nessas 3 partes aqui. Vamos a elas então. Primeira parte, conteúdo do livro. O primeiro livro sagrado é o Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Chama-se em hebraico Bereshit, que é a palavra inicial do livro, significando no princípio. Então, essa palavrinha aí, entre aspas, Bereshit, é a primeira palavra na língua hebraica. Nós conhecemos bem o texto, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou tentar falar em hebraico aqui, esse versículo eu ainda me lembro. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. Então veja, Bereshit, eles pegam a primeira palavra no princípio para dar a ideia do significado deste livro. Os 70, grupo de anciãos que traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, deram-lhe o nome em grego de Gênesis, que significa origem. Deixa eu só falar um pouquinho sobre os 70. Os 70 eram um grupo de anciãos formado de 70 a 72 homens que traduziram o Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Eles fizeram isso cerca de 250 anos antes de Jesus nascer. E esses 70, a versão, o nome que foi dado para essa tradução, traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego, o nome que se deu foi Septuaginta. Então, por isso, Septuaginta, porque está ligado ou relacionado com os 70. Então, foram esses homens, esse grupo, que deu esse nome para o livro, o nome da forma que nós o temos hoje, Gênesis, que significa origem. Seguindo aqui, é por excelência o livro de introdução maravilhosa de toda a Bíblia. Trata do começo de todas as coisas, dos céus e da terra, das plantas, dos animais, do gênero humano, de todas as instituições e relações humanas. É tipicamente a sementeira de toda a Bíblia, pois se encontra nele todos os germes de todas as grandes doutrinas referentes a Deus. Então, deixa eu só comentar um pouco aqui. Você tem, então, essas 2 palavras destacadas em amarelo, sementeira e germes. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós percebemos que as doutrinas estão ali, mas de uma forma ainda prematura, não muito clara. Afinal de contas, é o primeiro livro da Bíblia. E na teologia nós tem uma expressão que significa revelação progressiva, e dentro dessa revelação, Deus vai se revelando, se manifestando aos homens, para que no decorrer da Bíblia você tenha a doutrina mais claramente exposta. Então, no livro você tem a criação, como diz o texto aí, dos céus, da terra, das plantas, dos animais, do gênero humano, das instituições e relações humanas. Seguindo aqui, então, ao homem, ao pecado e à salvação. Veja essa informação que eu deixei sublinhada.
há mais de 60 citações do Gênesis no Novo Testamento. Veja, 60 citações deste primeiro livro estão registradas no Novo Testamento. Se queremos entender verdadeiramente a revelação de Deus, temos de iniciar nosso estudo no primeiro livro da Bíblia. Então, isso aqui eu até deixei em amarelo a palavra entender. Se quisermos entender a Bíblia, nós temos que começar, desculpem a redundância, começar do começo, começar do início, para que nós possamos ver o processo e como a Bíblia foi construída ao longo dos anos. Autor. O autor do livro é Moisés. Você tem aí algumas referências, por exemplo, Josué 1:7, 2 Crônicas 25:4, Levítico, não é Levítico, é Lucas. Lucas 24:44. Eu selecionei um versículo aqui para comprovar a questão da autoria. Veja só, foi Jesus quem disse que o autor do Gênesis é Moisés. Veja esse versículo, como ele é forte e fortalece o nosso argumento. Lucas 24:44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Perceberam? Você tem aqui Jesus falando claramente, não é qualquer pessoa, mas é o Senhor Jesus atestando, comprovando a autoria mosaica do Gênesis, quando ele diz, olha, essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito bem, sobre a autoria. Tema. O tema do livro é, nessa frase aí, bem resumida, é princípio, origem, criação. E eu quero convidar você para que você desde já deixe a sua Bíblia aberta ou o aplicativo do seu celular, para que você acompanhe conosco. Eu selecionei alguns textos, algumas passagens que nós vamos ler no estudo de hoje. Então veja aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós já citamos, mas já deixa a sua Bíblia aberta para você nos acompanhar até o último capítulo deste livro. Então, Gênesis 1:1, versículo conhecido, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, você tem aí o tema do livro. Isso aqui também é interessante, eu vou procurar trazer em todos os livros, Jesus em Gênesis, aonde nós podemos encontrar Jesus no livro do Gênesis. Então, essa expressão é muito interessante. Ele, Jesus, é a semente da mulher. Veja aí, acompanhe comigo, por favor. Nós vamos até o final, se Deus quiser, até o capítulo 50. Mas veja aí, Jesus em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o texto diz, 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, esse versículo nós o conhecemos bem. Ele é chamado na teologia de o proto-evangelho ou o primeiro evangelho. O primeiro ser que proclamou o evangelho não foi nenhum homem, mas foi o próprio Deus. E Gênesis 3,15 está inserido no contexto da queda, do pecado, quando Adão e Eva, ao ouvirem a voz da serpente, comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, e aqui mesmo, em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho, a promessa de que viria Jesus no futuro. Lembram-se que eu falei ainda há pouco que Gênesis é a sementeira da palavra de Deus? Porque aqui no versículo 15 não aparece a palavra Jesus. Nós sabemos que o texto se refere a Jesus, porque hoje nós temos a escritura completa, temos os 66 livros. Então, Jesus em Gênesis, quem é ele? Ele é a semente da mulher, do descendente da mulher, da Eva,
vai nascer aquele que vai ser picado pela serpente, uma referência a Satanás. No entanto, este descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, isso aqui é muito curioso, aliás, muito interessante. E eu vou tentar trazer em todos os livros só para que você tenha uma ideia, Jesus está presente nos 66 livros da Bíblia. Olha que coisa extraordinária. Talvez você lendo o livro do Gênesis, você diga, onde é que está Jesus? Bom, nós já sabemos, ele está em Gênesis 3,15. Segunda parte, informações gerais. Vamos a elas. O livro do Gênesis faz parte, o gênero literário do livro. Pentateuco ou livros da lei. É o primeiro de 5 livros. Então, essa questão do gênero literário é bastante importante, porque ela vai nos ajudar na melhor e na mais correta interpretação da Escritura. Então, nós precisamos sempre ficar atentos ao estilo ou gênero literário para que nós não tiremos conclusões erradas e precipitadas da palavra de Deus. Então, nós começamos hoje na nossa jornada aí, pela graça de Deus, estudar os livros que compõem o Pentateuco ou os livros da lei. Número de capítulos do livro, 50. Se Deus quiser, nós vamos até o final, hoje. Número de versículos, 1533. Capítulo principal do livro é o capítulo 12. Capítulo 12 fala exatamente do chamado de Abrão. Quando Deus diz, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o capítulo principal do livro do Gênesis, capítulo 12. Versículo principal, provavelmente Gênesis 1:1, que nós já lemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Maior capítulo, 24, com 67 versículos. Esse capítulo 24 é aquele capítulo em que Abraão mandou o seu servo, provavelmente Eliezer ou Eliezer, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, é o maior capítulo do livro. Menor capítulo, 16, com apenas 16 versículos. Então, essa segunda parte, ela é menor, mais curta, são apenas informações mais estatísticas, numéricas, mostrando em linhas gerais, em números gerais, algumas informações do livro do Gênesis. Terceira e última parte, esboço do livro. Aqui a gente vai demorar, nós vamos nos deter um pouco mais, e aqui eu selecionei algumas passagens para que nós as leiamos. Não vamos ler tudo, porque não teríamos condições de ler 50 capítulos, mas eu vou selecionar melhor dizendo, algumas passagens. O livro, está dividido em 2 partes. Primeira, a história da criação universal, capítulos 1 a 11. Segunda, a história do povo de Israel, capítulos 12 a 50. Bom, então, se você quiser memorizar essa informação, eu consegui aqui em poucas linhas resumir os 50 capítulos do livro. O livro pode ser dividido aí nessas 2 partes. Os capítulos 1 a 11 falam da criação universal. E os capítulos 12 a 50 falam especificamente sobre a história, a origem ou a criação do povo de Israel. Eu penso que é bom a gente ter essa noção, a ideia do todo, do geral, para que depois nós vamos vendo as partes. A gente vai particularizando e dividindo as partes, fica mais fácil e didático para a nossa compreensão. Então, 1 a 11, a palavra é criação. 12 a 50, a palavra é povo. Então, isso aqui dá uma ideia geral para quando nós formos ler o livro e vai ficar mais fácil a compreensão.
Vejamos essas duas partes, então, que compõem o livro do Gênesis. Primeira, a história da criação universal, capítulos 1 a 11. E aqui só uma informação, uma curiosidade. Até o capítulo 11 do Gênesis, cronologicamente falando, nós temos dificuldade para datar ou para dizer quando que esses fatos, que esses eventos aconteceram. Cronologicamente, historicamente, nós não temos muita precisão para dizermos, para pisarmos em terreno sólido, quando o assunto é data, história, cronologia. No entanto, quando a gente começar a estudar a segunda parte, ver o resumo da segunda parte, nós começamos a pisar em terreno mais sólido. Então, aliás, Gênesis pega um período de tempo muito grande na história, pega do princípio da criação até, por exemplo, a morte de José. Então, cronologicamente, nós temos um grande período de tempo que está englobado no livro do Gênesis. Vamos ver aqui. Destacamos resumidamente 6 pontos aqui. Primeiro, a criação dos céus e da terra. Vai de 1:1 a 2:3. Então, você tem aqui o primeiro capítulo e o início do capítulo 2, a descrição de como Deus criou os céus e a terra. Segundo, os primeiros habitantes deste planeta, da Terra, vai de 2:4 a 4:26. Então aqui nós vamos ter os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel. Nós vamos ter também o nascimento de Sete, de Enos, que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então você tem, em linhas gerais, os primeiros habitantes. Eu esqueci, mas agora estou vendo aqui, os descendentes de Caim. A descendência de Caim que vai se afastando dos caminhos de Deus, da vontade do Senhor. Um descendente dele, chamado Lameque, ele foi o primeiro, ele se casou com 2 mulheres, ele foi o primeiro bígamo da história. Nós vemos no capítulo 2 que Deus instituiu a monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher, mas o Lameque, ele criou essa regra para si, tornando-se, pelo menos biblicamente, o primeiro bígamo da história, casando-se com 2 mulheres. E ele era mais bravo do que o seu ancestral, porque ele matou um homem, porque o homem pisou no pé dele. Então era melhor não mexer com ele. Deixa o Lameque quietinho lá. Isso está no capítulo 4, dos versículos 17 em diante, os descendentes de Caim. Vamos ler aqui, eu quero ler com vocês, por favor, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler Gênesis 2, de 4 a 9 e depois de 21 a 25. Diz assim, 2:4 de Gênesis. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vejam comigo capítulo 2, versículos 21 a 25. 2:21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem,
e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, nessas duas passagens, nesses dois trechos, nós vemos aí tanto a formação do homem, depois a formação da mulher, e depois eles vão gerar os primeiros habitantes da terra. Terceiro ponto, descendentes de Adão, vai de 5:1 a 6:8. Quarto, Noé e o dilúvio. Aqui você tem um período maior, pegando praticamente 4 capítulos. Vai de 6:9 a 9:29. Noé e o dilúvio. Você conhece a história e você pode ler e acompanhar na sua Bíblia com mais calma. Quinto, descendentes dos filhos de Noé. Vai de 10:1 a 11:9. Então, depois que Noé e os seus filhos saíram da arca, depois que passou o dilúvio, a terra começou a ser repovoada pelos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E você tem uma descrição, por exemplo, pode acompanhar aí na sua Bíblia, começa no capítulo 10, versículo 1, e vai até 11:9, que é aquele episódio lá da Torre de Babel. É a partir dos descendentes de Noé que isso vai acontecer, dos descendentes dos seus filhos, melhor dizendo. Sexto, descendentes de Sem, capítulo 11, versículos 10 a 32. Só uma curiosidade para se você não sabe ainda. Por que o texto enfatiza os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé propriamente dito? A razão para isso é que é através de Sem que vai vir a descendência de Abraão. Então, esse destaque com Sem, um dos filhos de Noé, é para mostrar que as genealogias futuras, os descendentes futuros, lá na frente vai aparecer um homem chamado Abraão, ok? Aliás, inicialmente Abrão e depois Abraão. Por isso o destaque dos filhos de Sem. Muito bem, então em linhas gerais nós temos aí a primeira parte. A primeira parte é menor, então nós teremos um tempo menor. Agora a segunda parte, que é bem maior, bem extensa, a segunda parte fala sobre a história do povo de Israel, capítulos 12 a 50. Muitos capítulos falando a esse respeito. Vamos ver em linhas gerais a segunda parte, então. Temos aqui a história dos 4 patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Então, até o final, nós começamos com Abrão, ainda Abrão, e vamos terminar com José. Vejamos resumidamente, cada um desses patriarcas. Primeiro dos 4 patriarcas, Abraão. Veja aí, você tem a delimitação dos capítulos, vai de 12:1 a 25:18. Todos esses capítulos vão tratar sobre a vida de Abraão. Veja aí, primeiro, o chamado de Abrão. Isso aqui vale a pena a gente ler, você conhece, mas eu quero ler com os irmãos. Capítulo 12, versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então, você conhece esse texto, essa passagem? Aliás, para cada patriarca, eu selecionei um texto, uma passagem, para nós lermos. A seleção ia ser muito grande, nós não temos condições de ler tudo, então eu selecionei um trecho para cada patriarca. Esse é o trecho de Abrão, em que nós vemos o seu chamado. Abençoarei os que te abençoarem, diz o versículo 3, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, aqui o seu chamado. 2. Abrão no Egito, capítulo 12, versículos 10 a 20. Isso aqui você pode pausar e ver com calma o detalhamento desses capítulos. 3. Abrão e Ló se separam, capítulo 13. Aqui há um problema, uma briga familiar. Eles são ricos, tanto Abraão como Ló são ricos. Há uma briga entre os pastores de ambos e eles se separam. E essa separação vai dar problema, porque Ló vai escolher as campinas bonitas, verdes de Sodoma. Ele vai mais para a direção de Sodoma e Gomorra. 4. Abrão resgata Ló. No capítulo 14, nós temos essa informação. Houve uma guerra lá, o capítulo 14 diz assim, pelo menos o título da minha Bíblia diz, Guerra de 4 reis contra 5. Houve uma guerra, Ló estava envolvido, Abrão reuniu seus homens, 318 homens, para resgatar o seu sobrinho Ló. 5. Deus faz uma aliança com Abrão, capítulo 15. O capítulo 15 é quando Deus o chama, quando Deus diz, olha para fora, tenta contar aí as estrelas, e ele não consegue. O versículo 6 diz assim, 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então você tem aqui a fé de Abraão. Deus faz uma aliança com Abrão, porque Abrão estava achando que o seu herdeiro seria o seu servo, nascido na sua casa, chamado Eliezer. Está lá no versículo 2. E Deus disse, não, o seu herdeiro, o seu descendente não será Eliezer, mas será alguém que vai nascer de você, da sua esposa, ainda Sarai, depois Sara. 6. O nascimento de Ismael, capítulo 16. Esse texto é quando Sara oferece a sua criada, a sua serva, sua escrava Agar para Abraão. Ele coabita com ela e vai nascer um rapaz, um menino chamado Ismael. Capítulo 16. 7. A aliança da circuncisão, capítulo 17. A circuncisão vai ser, eu até deixei sublinhado no texto, nos slides, a circuncisão vai ser muito importante, é a marca distintiva, a marca de entrada no povo da aliança. O texto vai dizer que quando a criança completasse 8 dias de vida,
ela deveria ser circuncidada no prepúcio da sua carne. Lá no Novo Testamento, nós somos informados em Lucas 2:21, salvo engano, que Jesus, ao completar 8 dias, foi circuncidado, por ele ser descendente de Abraão. 8. O filho de Sara é anunciado. Capítulo 18, versículos de 1 a 15. Abraão, melhor dizendo, recebe a visita de 2 anjos anunciando o nascimento de Isaque. O nome Isaque significa riso. Okay? 9. A destruição de Sodoma e Gomorra. Vai de 18:16 a 19:38. Os moradores de Sodoma e Gomorra eram pecadores diante de Deus. Ló morava lá, ele até se demorou ao sair da cidade, e Deus deu a ordem dizendo que eles não deveriam olhar para trás. Eles olham e a mulher de Ló virou estátua de sal. Então, esse é o período aí que vai de 18:16 a 19:38, a destruição de ambas as cidades. 10. Abraão e Abimeleque. O rei Abimeleque, que era rei dos filisteus. Esse episódio aqui está no capítulo 20. 11. O nascimento de Isaque, 21, de 1 a 21. 12. Abraão faz aliança com o rei Abimeleque, 21, de 22 a 34. O rei Abimeleque, percebendo que Deus era com ele, que Deus abençoava o Abraão, ele vai até ele, faz uma visita e faz uma aliança com Abraão. 13. Deus prova Abraão, capítulo 22, de 1 a 19. Nós conhecemos bem essa passagem, você pode ler. É aquele texto em que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E ele vai, caminho de 3 dias, uma passagem muito conhecida, muito rica. Então, Deus prova Abraão. 14. Os filhos de Naor, capítulo 22, de 20 a 24. Isso daqui é para inserir na história o irmão de Abraão. Naor é irmão de Abraão, ele é inserido aqui na história, porque é daqui que o seu filho, no futuro, Isaque, vai se casar. Então, é por isso que nós temos essa inserção da descendência de Naor aqui no texto. 15. A morte de Sara, capítulo 23. 16. Uma esposa para Isaque, capítulo 24, é o que eu falei para os irmãos, o maior capítulo do livro, com 67 versículos. Você, assim como eu, vá folheando aí a sua Bíblia e vá conferindo aquilo que eu estou dizendo, as informações. 17. A morte de Abraão, capítulo 25, versículos 1 a 11. 18. Descendentes de Ismael, 25, de 12 a 18. Ismael é filho de Abraão com a escrava Agar. Então nós temos aqui essa informação de que Ismael se casou e teve filhos, e aqui é descrita a sua descendência. Então terminamos o primeiro patriarca. Agora vamos para o segundo. E em número de capítulos, vocês vão perceber que Isaque tem menos. O segundo patriarca, o Isaque, vai de 25:19 a 28:9. Vamos ver aqui algumas informações. Primeiro, descendentes de Isaque, vai de 25, de 19 a 34. 2. Isaque e Abimeleque, capítulo 26. Nós não sabemos aqui se trata do mesmo Abimeleque. Não sabemos se é a mesma pessoa, o mesmo rei que foi conversar com Abraão enquanto ele ainda estava vivo.
É possível que sim, mas Abimeleque pode ser não necessariamente o nome de uma pessoa, mas um título. Abi é filho de. Então, é filho de Meleque, alguma coisa assim. Então, Abimeleque não é necessariamente o nome de um homem, mas talvez um título para expressar o nome que o rei adotava. Então, Abi é filho de. Ok? Leitura. Vamos ler aqui, eu falei que vou ler um trecho de cada personagem. Gênesis 26, de 26 a 35, é justamente o episódio de Isaac faz aliança com Abimeleque. 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzaf e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: Por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então você tem esse texto aqui falando sobre Isaque e Abimeleque. 3. Jacó rouba a bênção de Esaú, capítulo 27, que nós também o conhecemos muito bem. 4. Jacó é enviado a Labão, 28, de 1 a 9. Então, basicamente, essas são as informações do segundo patriarca, Isaque. Então, você pode perceber que em número de capítulos, o relato sobre a vida de Isaque é menor. Terceiro patriarca, Jacó, vai de 28:10 a 38:30. Então nós temos aí praticamente 10 ou 11 capítulos falando sobre Jacó. Eu penso que essa delimitação, ela é boa, ela nos ajuda para que a gente possa separar por blocos. Isso vai ajudar na sua leitura. Primeiro, a sua fuga para Harã vai de 28:10 a 29:14. Vamos fazer a leitura bíblica aqui de Gênesis 28, de 10 até o 22. Na verdade, nós vamos... Está faltando um tracinho ali, mas seria até o 22. Vamos ler até o 17, por favor. 28:10, você percebe a sua fuga para Harã. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas
todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, esse trecho aí, para ficar registrado sobre o patriarca Jacó. 2. Jacó casa-se com Lia e com Raquel, 29, de 15 a 30. Ele trabalha por Raquel, nós conhecemos a história, mas vai casar-se com Lia e depois vai trabalhar mais 14 anos por Raquel. Então veja, ele a amava muito, diz o texto, e trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. 3. O nascimento dos seus filhos vai de 29, 31 a 30, 24. 4. A sua fuga de Labão, 30, 25 a 31, 55. Depois de algum tempo, ele quer fugir, ele quer ir embora sem avisar o Labão que está retornando para a sua casa. 5. Jacó se prepara para reencontrar Esaú, 32, de 1 a 25. 6. Jacó encontra-se com Deus em Peniel, 32, de 22 a 32. É quando ele vai lutar com aquele anjo, príncipe do Senhor, no val de Jaboque, e depois ele é abençoado. Ele diz: se não te soltarei, se não me abençoares. Então é esse episódio aqui. 7. Jacó se reconcilia com Esaú, capítulo 33. 8. O estupro de Diná, capítulo 34. Esse é um episódio complicado em que um homem chamado Siquém se apaixona pela filha única de Jacó e ela vai visitar a terra, ver como que é essa terra, e há um problema. Siquém se apaixona, violenta ela, depois 2 filhos de Jacó matam os habitantes da cidade, Simeão e Levi, precisamente dizendo. 9. Jacó retorna a Betel, capítulo 35. Betel, aquele mesmo lugar de onde há alguns, talvez 20 anos atrás, ele tenha se deitado e feito aquela pedra como seu travesseiro. Então ele retorna lá para conversar com o Senhor. 10. Os descendentes de Esaú, capítulo 36. 11. José é vendido como escravo, capítulo 37. Você pode conferir tudo depois, eu estou apenas mostrando em linhas gerais para vocês. 12. Judá e Tamar, capítulo 38. Então, aqui nós encerramos, portanto, a vida, a descrição do terceiro patriarca Jacó. Vamos ao quarto, ao último, José. José, nós temos aí, vai dos capítulos 39 até os 50. Nós conhecemos a história, uma bela história, até nos emocionamos com ela pelos episódios que acontecem, mas nós vamos ver aí alguns detalhes. Número 1, José e a esposa de Potifar, capítulo 39. Você conhece a história. Leitura, vamos fazer a leitura de Gênesis 39, de 1 a 6, para deixar registrado aqui. 39, de 1 a 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha,
O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Essa informação final aí do versículo 6 vai trazer um problema para ele. José era formoso de porte e de aparência por causa da esposa de Potifar que vai dar em cima dele. Bom, você conhece a história e sabe como é que vai terminar o capítulo 39. 2. José interpreta 2 sonhos na prisão. Capítulo 40. Só citando aqui os sonhos, né? O sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. 3. José interpreta os sonhos de Faraó, capítulo 41. 4. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito, capítulo 42. Bom, essa viagem ela acontece por causa do capítulo 41, por causa dos sonhos de Faraó, da fome. Lembram-se? Virão 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Quando começa a fome, portanto, no segundo ano da fome, acontece 9 anos depois do sonho de José, nós temos no capítulo 42 a primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. 5. Os seus irmãos retornam ao Egito. Capítulo 43. Eles foram novamente para comprar comida. 6. Benjamim é acusado de roubo. Capítulo 44. A gente conhece a história. José pega o copo dele e coloca no saco aonde estava sendo transportados os alimentos, justamente com Benjamim, para poder de alguma forma testar a fidelidade dos seus irmãos. 7. José revela a sua identidade. Capítulo 45. 8. A família de Jacó se muda para o Egito. 46:1 a 47:12. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele resolve descer para o Egito. Ele diz, basta. E veja, Jacó aqui, ele já tem 130 anos de idade. E ele ficou talvez, pelo menos 20 anos, enganado, achando que o seu filho havia sido morto por uma fera, por um animal do campo, quando seus irmãos mentiram. Na verdade, José não foi despedaçado por uma fera, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então ele vai morar lá, Jacó e a família. 9. José coordena os esforços contra a fome no Egito. 47, de 13 a 26. 10. Jacó pede para ser sepultado em Canaã. 47, de 27 a 31. 11. Jacó abençoa José e os seus, aqui faltou uma palavra, filhos, né? Os seus filhos Efraim e Manassés. Capítulo 48. 12. Jacó abençoa os seus 12 filhos. Aliás, coincidentemente, né? 12 e 12. Aqui. Jacó abençoa os seus 12 filhos. Capítulo 49. Você tem, ele vai abençoando cada um e falando palavras proféticas a respeito deles. Você veja aí no capítulo 49, no versículo 3 ele fala de Rúben, no 5 fala de Simeão e Levi, 8 fala de Judá, 13 Zebulon, 14 Issacar, 16 Dan, 19 Gade, 20 Azer, 21 Naftali, 22 José. Veja que quando ele vai falar de José, tem mais versículos para ele. Por quê? Ele vai dizer que José, no versículo 22, é um ramo frutífero junto à fonte, pela sua representatividade, por aquilo que ele fez na família da aliança. 13. A morte e o sepultamento de Jacó. Capítulo 50, versículos de 1 a 14. 14.
José consola os seus irmãos. 50, de 15 a 21. Eles estavam com medo de que José fosse se vingar deles, mas José não vai se vingar, pelo contrário, vai cuidar deles. 15, finalmente, veja quanta coisa, e aí eu peço que você veja com calma, a morte de José. Capítulo 50, versículos 22 a 26. O último versículo do livro, 50, 26. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, você tem aqui, em linhas gerais, a história do povo de Israel. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos nesse dia. Esperamos que tenha esse estudo panorâmico do Gênesis, tenha abençoado você, tenha trazido edificação para a sua vida. Se você tiver dúvidas, perguntas, pode deixar nos comentários lá no nosso canal e nós tentaremos responder. Se alguém se interessar pelo material também, eu posso disponibilizar. Entre em contato comigo ou com o nosso próprio canal, que eu posso estar passando os slides e o material para os irmãos, ok? Então esse é o panorama do livro do Gênesis. Próximo estudo, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Convidamos você para que na semana que vem nos acompanhe, nos assista nessa jornada de estudarmos panoramicamente os livros da Bíblia. Que Deus abençoe e que o estudo de hoje tenha enriquecido você no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração nesse instante, encerrando o nosso estudo, agradecendo por você estar conosco e nos acompanhar nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pelo estudo panorâmico do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Como é rica e como é preciosa a tua palavra. E nós te louvamos por isso. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada que empreendemos hoje, que iniciamos nesse dia. Dá-nos graça, sabedoria, entendimento, para que estudemos a tua palavra e a esmiuçamos para conhecê-la mais e melhor para a glória do teu nome. Obrigado pela riqueza do livro do Gênesis, pelo Deus Criador, o Deus que chama, o Deus que preserva, que abençoa, que prometeu da semente da mulher enviar o Senhor Jesus. Te louvamos pelo estudo bíblico dessa noite e pedimos que o Senhor nos ajude para que conheçamos cada vez mais o Senhor e o autor da tua palavra, que é o próprio Senhor. E cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos, hoje e sempre, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe, bom restante de noite, bom restante de semana, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.